Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavados, no seu poder e perdão, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na sua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado,
que a neve serei. Amém, amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nossos pecados verteu. Vamos cantar aquela música do Asaf Borba. A cada manhã as misericórdias se renovam a cada manhã. Cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã. Olhai os lírios dos campos e os pássaros do céu. Deus cuida de todos eles com fidelidade e amor. Ele cuida das nossas vidas, supre as necessidades a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. Assim como o Senhor alimenta as aves dos céus,
Veste os lírios dos campos de beleza e esplendor. Ele cuida das nossas vidas, supre as necessidades a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Amém. Por isso que o nosso Deus é grande, né? Ele é um Deus grande, que Ele supre as nossas necessidades a cada manhã. Ele está assentado no alto e sublime trono, mas Ele interage conosco aqui, na terra dos viventes, aí com você agora, nessa manhã de domingo, uma manhã, um tempo mais ameno. Estou olhando aqui da minha janela, estamos gravando essa live aqui de casa hoje, junto com o Caleb, que é um teclado, Vânia ali na cozinha tomando aquele cafezinho, café com Cristo. Ela não suporta passar uns minutos sem café. Dona Vânia está lá participando do culto conosco, junto com o Rafael ali também. E com você aí agora. Estou vendo aqui algumas pessoas queridas, antes de cantarmos Grande ao Senhor. Estou vendo aí, ó, Kátia, Eloá, Joabe. Estou vendo Gilson, Alcemi, a minha sobrinha preferida, Melissa. Um beijo, Melissa. Estou vendo Luíse, Fabrício. Estou vendo aqui também, opa, Júlia, deve estar dormindo, Júlia, né? Lorenzo, Marinete, Elma. Estou vendo aqui mais gente. Está tão pequenininho que eu não estou conseguindo enxergar. Rosilene, Paulinho, Vânia Dias, Ana Paula, Ian, irmão Marcelo, está melhor, né? Tem até viagem prevista. Ana Vieira, Nádia, deve estar lá pela igreja já, junto com Rosane, Marcilene, João Carlos. E a Tati, melhorou, João? Ana Amaral, Vanilda Rodrigues, lá de Nilópolis, Gilson, Gleice, Cristiano, minha diaconisa Cleide, Soraya, Crisanto. São bem-vindos todos os irmãos amados, queridos. Em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Vamos louvar o Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Livro do profeta, que também é profeta, né? Mas é livro do Josué, comandante, povo de Israel, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Josué no capítulo número 3. A partir do versículo 14, Josué 3, versículo 14 em diante. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todos cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Vou ler de novo o versículo 17 para o pessoal da cozinha ouvir. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão, e que Deus abençoe-nos com a sua palavra lida. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te somos agradecidos por esta manhã, aonde as tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Te somos agradecidos à noite que tu nos destes, pela tua palavra que foi lida, pelos louvores que foram entoados, essas canções. Pedimos que nesse ajuntamento virtual, aonde irmãos de sua casa estão reunidos aqui conosco,
Ó Deus, nesse culto online dessa manhã de domingo, aqui, Deus, que Tu venhas nos abençoar. Abençoar toda a Tua igreja congregacional aqui do bairro Fluminense, os membros, os idosos, abençoar os enfermos, as crianças. Te agradecemos, Senhor, as melhores que Tu destes a Tatiana, esposa do nosso irmão João Carlos. Te agradecemos as melhoras dos amigos de trabalho da Marcilene. Deus, te agradecemos, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem ministrado sobre nós. Ó Deus, intercedemos também pelos enlutados. Nós lembramos, Pai, lembramos do diácono Márcio. Ó Deus, que Tu venhas restaurar a sua saúde, abençoar a sua esposa, a sua filha, a Esté, Tiaguinho, seu lar. Abençoar, Senhor, a vida do Marcelo, Senhor, que está em visto de viajar. Te agradecemos por suas melhoras, por sua cura. Seu lar abençoa também. Senhor, nós queremos interceder pelos enlutados, os familiares de Sabrina, que partiu agora, esses dias, semana passada. Ó Deus, que o Senhor conforte o coração, Senhor, da Luísa, sua mãe, seu filho, seu esposo, da nossa irmã querida Inácia. Também Tu confortes o coração dos familiares da minha tia Odete, que também partiu ontem. Conforte o coração de seus filhos, de seus netos, dos seus irmãos, toda a sua família. Ó Deus, que Tu sejas glorificado na manhã desse dia, nesse ajuntamento. Agora que vamos meditar na Tua palavra, que o Teu Espírito trabalhe em nossos corações e que Tu faças novas todas as coisas e que Tu geres no nosso coração, ó Deus, uma gratidão maior por Ti, por Tua obra em nossa vida. Eu quero também interceder, Senhor, por aqueles irmãos que podem, porventura, agora estar indo na igreja, levando a sua cesta básica, o seu donativo, que Tu abençoes, dando sabedoria a Nádia, que vai tratar, Senhor, do recebimento desse material, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Então, registramos aqui o falecimento da semana passada, né? Hoje é domingo, primeiro dia da semana, nova semana que Deus nos deu. A Sabrina, né, que lutava com câncer há 3 anos, não resistiu, né? E o Senhor a recebeu na sua glória. Também faleceu ontem, anteontem, a nossa tia Odete, irmã de meu pai, próximo de 80 anos. E os laudos lá deram que ela teve Covid, ela era diabética, hipertensa, complicações na saúde, crente no Senhor Jesus, e o Senhor também a chamou. Então, Sabrina e tia Odete se encontraram no céu, né? Aí estão batendo um papo lá sobre as coisas eternas. Então, o Senhor preparou para elas um lugarzinho naquele grande coral, onde todos nós iremos estar um dia. Ô pastor, bate na pedra, bate na madeira aí, pastor. Não, isso aí não, agora não. Ô crente, a nossa vida não se limita a esta vida. Então, temos que estar aqui ensaiando, preparando, guardando a nossa vida, nos aperfeiçoando no Senhor a cada dia, para aquele encontro glorioso, não é? Ou através da morte, ou através do arrebatamento. Eu espero o arrebatamento. Eu espero o arrebatamento. Essa terra está dizendo para nós que aqui não é nosso lugar mais. Essa terra está dizendo para nós que ela está cansada da população mundial, né? Então, a gente, quando lê a Escritura, confia na Escritura, acredita como fonte fiel e verdadeira, inspirada por Deus. 40 homens inspirados pelo Espírito escreveram a Bíblia, a palavra de Deus. Ela fala de todas essas coisas. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Fala das lutas, das pragas, dos princípios das dores. Fala de tudo isso. Guerra, rumores de guerra. Estamos vivendo aí, quem sabe, né? Escreva lápis, por favor. Não estou profetizando, não é profético, mas uma constatação minha, pessoal, de que estamos vivendo aí, né, uma guerra química, biológica. Então, pode ser. Os homens não se entendem, a ciência não se entende, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, para dizer que isso tudo para dizer que ela não é soberana. Quem é soberano é o Senhor, né? A ciência arroga a si uma capacidade e tal, mas tudo dado por Deus. Ela precisa reconhecer que o Senhor é o Senhor também da ciência.
né? Ela é um instrumento que vai aperfeiçoando-se com o passar do tempo. O nosso Deus não precisa de aperfeiçoamento porque Ele é. Ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus. Então, ou você confia em Deus, ou você confia na ciência, né? Há um homem na Bíblia, o rei, acho que é rei Asa, que confiou mais nos médicos do que em Deus, e Deus não gostou daquilo. Você tem que confiar mais em Deus do que nos médicos. Os médicos estão a serviço de Deus, para o nosso bem, enquanto vivemos aqui nessa terra. Bendito seja Deus pela vida dos médicos, dos enfermeiros, que Deus abençoe o trabalho deles, né? Que proteja eles, a família deles, né? Toda a área de saúde, né? Os hospitais, os laboratórios, tudo seja guardado e protegido pelo Senhor. Mas tudo isso é limitado a tempo, né? Limitado às circunstâncias. Só Deus é todo poderoso. Muito bem. Lemos um texto aqui de Josué capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17, e eu destaquei ali 2 vezes o versículo 17, ele é interessante. Eu vou ler pela terceira vez. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Semana passada nós falamos sobre Raabe, algum dia atrás falamos sobre como lidar com as coisas novas, aqui no capítulo 3 de Josué. Hoje nós vamos falar sobre alguém suportou para que nós passássemos. Você veja aqui, esse é um registro da passagem do povo de Israel pelo Rio Jordão, né? Sob liderança do Josué, e algumas coisas que precisamos aqui observar. Primeiro, que Deus fez diferente, né? Deus que não muda, Ele faz diferente todas as coisas como Ele quiser. Deus é Deus. Ele fez diferente, porque na passagem do Mar Vermelho, com o mesmo povo, o povo de Israel, lá no rio, no Mar Vermelho, você vê que o inimigo estava atrás. O exército de Faraó vinha atrás, né? Querendo pegar de toda maneira o povo de Israel. Já agora, na passagem do Rio Jordão, o inimigo não está atrás, o inimigo está na frente. Se o inimigo está na frente, não atrás, ele precisa ser encarado. Aí já tem coisa de Deus para nós pensarmos aqui. Ele precisa ser encarado por mim e por você. Né? O inimigo está na frente. Está à frente. Também você que vive apavorado aí com as coisas, das coisas que para trás ficaram, para trás ficaram. Para trás ficaram. Paulo vai dizer lá em Filipenses, esquecendo-me. Ele tá falando da supremacia, está falando da obra de Cristo, da vida em Cristo. Aí ele vai dizer o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Então Paulo está falando, eu esqueço do que é necessário ser esquecido, tem coisas que nós temos que lembrar. Por exemplo, Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, ele fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, o que deve ocupar a tua cabecinha aí, ocupar a tua cabecinha aí, é o que dá esperança. É o que te dá esperança. E o que é que te dá esperança? Você sabe o que te dá esperança. Então, tem coisas que para trás ficam, que precisam ser lembradas. E o que deve ser lembrado é o que dá esperança. Mas existem coisas que para trás ficam, e muitas coisas que para trás ficam, elas devem ser esquecidas, deixadas para trás, porque nós temos um desafio, nós temos um alvo a atingir. Cristo é o nosso alvo. Paulo, em outro lugar, lá na carta dele aos Coríntios, falando de um desafio que ele recebeu, ele disse que uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, porém há muitos adversários. Então a diferença aqui entre o povo diante do Mar Vermelho e o povo diante do Rio Jordão é que no do Mar Vermelho, o povo de Israel tinha o inimigo atrás.
E o povo agora do Rio Jordão tem inimigo na frente. Então nós temos que saber que alguma coisa precisa ser encarada. Estou falando em nome de Deus com você. Existem coisas que precisam ser encaradas. O teu maior problema não são as coisas que para trás ficam. Melhora a tua cabecinha com respeito a isso aí. Traz na tua mente o que te pode dar esperança. Você tem um alvo a atingir. Você que é crente. Você tem um alvo a atingir. Você tem uma vocação a atingir. Deus te chamou, Deus te elegeu, Deus te predestinou, Deus te santificou, Ele vai te glorificar. Agora, você tem um alvo para atingir. E Cristo é o nosso alvo. Cristo é o nosso alvo. Escuta isso. Cristo é o nosso alvo. Mas, como Paulo disse lá no capítulo 16 de Coríntios, uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, porém há muitos adversários. Existem adversários à volta nessa nossa disposição de querer atingir o alvo. Tem adversários à volta. Então, a primeira observação que eu trago aqui para a gente meditar essa manhã. Os inimigos ficam para trás com o povo no Mar Vermelho. E agora, do Rio Jordão, o inimigo está na frente. O inimigo está na frente. E o inimigo precisa ser encarado. Lá no Mar Vermelho, na travessia do Mar Vermelho, Deus mandou um vento que dividiu as águas. Alguém fala erradamente que Moisés botou o cajado na água, e quando ele bota o cajado na água, o mar se divide. Não foi o cajado que dividiu as águas. A Bíblia diz que foi um vento que veio e soprou ali e dividiram-se as águas, formando um paredão à direita e à esquerda. E o povo passou. O povo não só dividiu, o vento não só dividiu as águas, como também secaram o fundo do Mar Vermelho, porque o povo passou a pé enxuto. O povo passou a pé enxuto, numa cena cinematográfica, né? Uma emissora de televisão tentou reproduzir, não ficou bem feito não, né? Porque é difícil fazer uma coisa dessa, né? Uma parede, um mar aberto e uma parede de água do lado e uma parede de água do outro. Difícil reproduzir isso. Original só com Deus. Então lá o Senhor mandou um vento que dividiu as águas, e o povo passou a pé enxuto ali no mar, na travessia do Mar Vermelho. Agora com o Rio Jordão foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Você vê que aqui já tem organizado a questão do sacerdócio. Os levitas, né, dentro desse ambiente, eles levavam a Arca da Aliança. Era uma caixa de madeira revestida de ouro, mas a tampa era de ouro maciço. Tinham 2 querubins, aquilo pesava um bocado, com varas de madeira de acácia revestida de ouro nos ombros dos levitas. E agora o cenário é diferente. Os sacerdotes, eles, segundo a Bíblia, eles pisaram nas águas. Então, lá no Mar Vermelho, eles passaram a pé enxuto. Aqui no Rio Jordão, alguém teve que molhar o pé. E aí que a gente vai ver alguma coisa interessante. Alguém molhou o pé, e não só molharam os pés, os sacerdotes molharam os pés. Há umas expressões interessantes no texto, no versículo 17. Os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor pararam firmes no meio do Rio Jordão. Os sacerdotes, eles molharam os pés, entraram no rio, e o rio não abriu, não se dividiu, como no Mar Vermelho, e eles ficaram lá no meio do rio. E a Bíblia diz que uns quilômetros acima, uns 25 quilômetros acima, as águas estancaram lá em cima, pararam lá em cima, foram retidas por Deus lá em cima, no Rio Jordão. E essas águas retidas, ficaram retidas, mas as águas que pararam, esse limitador de Deus lá em cima, essas águas elas foram baixando e correndo, rio abaixo, até o rio secar. Então não só eles molharam os pés para alguém passar com os pés enxutos, eles tiveram que ficar no meio do rio, aguardando, esperando
com os pés molhados, as águas do rio abaixarem. Não só ficar com o pé molhado, mas suportando o peso. A Bíblia diz, pararam firmes, firmes. Não é à toa que essa palavra está aqui na Bíblia, porque tinha que ficar parado ali, com aquele peso no ombro, os pés molhados, aguardando a santa vontade das águas passarem, abaixarem todas 25 quilômetros de água para passar até secar. Então molharam os pés, não só molharam os pés, ficaram ali aguardando as águas abaixarem. Levou tempo, a Bíblia não diz o tempo, mas levou tempo. E também suportando o peso e também esperando, depois que as águas baixaram e o rio ali naquela área ficou seco, esperaram todo o povo passar. Para alguém passar aí eu vou entender como ser salvo, ser abençoado, ser liberto, ser curado, ser livre. Para alguém experimentar isso, essa passagem, essa libertação, essa salvação, essa cura, isso tudo, essa bênção, para alguém experimentar, passar no rio seco e atravessar o outro lado são e salvo, alguém teve que aguentar. Alguém teve que aguentar firme. E aqui nós encontramos no exemplo dos sacerdotes que seguraram o peso da arca ali no meio do rio, que se molharam para outros passarem a pés enxutos. Nós encontramos aqui um tipo de Jesus Cristo. Aqui a figura de Jesus, que suportou a cruz, que suportou o nosso pecado, que quando ele foi procurado pelos escribas e fariseus, com as autoridades para ser preso, ele não é minha hora, a hora da cruz estava chegando, ou seja, esperou o momento de ir à cruz, aguentou firme, suou gotas de sangue naquela oração, ali, orando, intercedendo para Deus passar dele aquele cálice, mas que fosse feita a vontade do Senhor. Ali não mostra que Jesus está desistindo da cruz, mostra que o físico dele, o lado humano dele está gritando. A opressão sobre ele era muito forte. Então você hoje crente tem a salvação, mas tem que se ligar que alguém suportou alguma coisa. Alguém pagou, e pagou caro, pagou com a vida para você ser salvo. Quando você se beneficia de uma coisa e você desvaloriza essa coisa pela qual você foi beneficiado, é a mesma coisa quando você recebe a salvação e trata a sua salvação, a sua vida espiritual de qualquer maneira. Isso é ingratidão. Ingratidão. Um dos piores sentimentos que pode haver na vida de um homem, de um ser humano, é a ingratidão. Um dos piores. Ingratidão. É no vulgo, no popular, chamado cuspir no prato que comeu. Então alguém suportou, alguém aguentou. Jesus na cruz falou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu a ausência da presença de Deus, porque o negócio ali era ele suportar o peso do pecado da humanidade. Escuta, não é só daquela humanidade contemporânea, mas era a humanidade de outrora, era da humanidade posterior, até o último dia na Terra. Ele suportou o peso do pecado de todos nós. Ele aguentou firme ali, na cruz. Afrontas. Você lembra disso, né?
E ainda teve que ouvir um ladrão falar, salvou os outros, salve-se a ti mesmo, e debochar. O outro dando, ele tem sede, aí deram vinagre para ele beber. Injuriado, maltratado, cuspido, crucificado. Suportou isso por você. Você que está me ouvindo. E você muitas vezes ouve isso, você que não é crente, ouve isso e ó. Deixa eu dizer, isso tudo que você está ouvindo não arde o seu coração, não. Não dói no seu coração, não, a tua consciência. Para alguém ser salvo, alguém pagou preço. Para alguém passar com os pés enxutos, alguém teve que molhar os pés. Alguém teve que suportar o peso. Alguém teve que pagar o preço, dar a sua vida, o seu sangue. Jesus fez isso por mim e por você. A passagem do Rio Jordão, aqueles sacerdotes com os pés molhados, suportando aquele peso da arca, aquilo era pesado. No meio da cruz, esperar para entrar no rio, ficar molhado dentro do rio, esperar o rio abaixar, esperar o rio secar, esperar todo aquele povo passar firme. O texto diz, eu repito, pararam firmes, aguentaram firmes. Jesus aguentou firme a cruz para te libertar. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a seguinte: temos pecadores, você e eu, nós somos pecadores, temos um Salvador. Temos um Salvador que realizou uma obra eficaz na cruz para te salvar. E a salvação se dá quando você mira-se naquela cruz, naquele sacrifício, nessa história, nessa pregação que você está ouvindo, aonde te projeta você lucidamente num canto aonde você reconhece que você é miserável pecador. Se você não reconhecer que é um miserável pecador, você não vai reconhecer que precisa de Salvador. Por isso que a mensagem do Evangelho é acusativa. Ela diz que você é destinado ao inferno por ser pecador. Mas a mensagem do Evangelho diz que há salvação no Salvador. Mas só tem um jeito: reconhecer esse Salvador como Senhor, reconhecer o seu sacrifício na cruz, aceitar aquele sacrifício como verdadeiro, aceitar aquele sacrifício na cruz. Ele suportou você na cruz como o único ato de salvação para você crer nisso, só nisso. Não é crer nisso e mais Ave Maria cheia de graça, não. Não é crer na cruz e crer também outras coisas, como se a cruz fosse insuficiente. O sacrifício de Jesus na cruz é exclusivo, de uma só vez, e não há necessidade de anexos. A cruz basta. O sacrifício de Jesus basta. Quando você inclui outras coisas, a cruz é o sacrifício de Jesus, você está dizendo que Jesus é insuficiente. Ele não é insuficiente, ele é pleno, ele é soberano. O seu único sacrifício é cabal, suficiente para tirar você da perdição para a salvação. Alguém suportou. Alguém suportou. Para você passar da morte para a vida, das trevas para a luz, da perdição para a salvação. E esse alguém é Jesus. É Jesus. Entendeu? É Jesus.
Se hoje você está ouvindo isso, claro que o diabo está tentando tirar a tua atenção para fazer café, para atender os filhos, para mexer em outras coisas, para você... Claro que o diabo vai tentar te distrair, vai tentar te roubar a sua atenção. Vai. Você que está com o celular na mão, né, com os dedos coçando, né, para poder mexer e ir para outro lugar. Claro que o diabo vai te aguçar. Claro. É papel dele. Mas quem quer passar da morte para a vida? Para ouvir. Para ver o coração. A minha sobrinha Melissa está aí vendo, atenta. A mãe dela disse-me que ela fica prestando atenção direitinho. Sabe por quê? Porque Deus colocou no coração dessa criança o temor de Deus. Para ouvir a palavra de Deus. Não é porque ela gosta do tio dela, do ex-gordinho. Não. É porque tem coisa de Deus aqui sendo dita, que o inferno treme quando ouve. Porque é o único jeito de você sair da morte para a vida. É o único jeito de você sair das trevas para a luz. É o único jeito de você largar de ser perdido para ser salvo. É o único jeito de você virar filho de Deus. Único jeito. Se você só tem um jeito. No mundo inteiro, os cientistas estão correndo atrás de uma vacina que cure o coronavírus. Uma, que imunizará. Uma. Quando sair essa única vacina, a primeira vai ser a única, né? A primeira, todos correrão atrás dela. Muita gente vai querer pagar caro para se imunizar contra esse vírus terrível. Não é verdade? Não é verdade? Aqui no hospital em Cabo Frio, tem uma placa lá, faz-se teste do Covid-19. R$250. Tem fila para fazer esse teste. Tá lá, todo mundo correndo atrás. Agora é para a tua salvação. Ou você não percebeu que estamos nos aproximando do final dos tempos? Não percebeu ainda? Não percebeu ainda que a Bíblia ela está se cumprindo? Não percebeu ainda? A única salvação está aqui. E você corre atrás por isso aqui. Você vai correr atrás disso aqui. Você vai dar ouvido a isso aqui. Melissa, minha querida, abre o teu coração e entrega a tua vida para Jesus. Fala, Jesus, eu quero passar. Jesus está pronto. Já preparou tudo para você passar. Ele morreu na cruz para nos libertar. Viu? Outro símbolo disso aqui, sacerdote, né? Vai lembrar de quem? Dos crentes. Não em caráter substitutivo do sacrifício de Jesus. Vê lá o que você vai dizer aí, hein? Mas Jesus deixou na mão da igreja uma obra. E essa obra de Jesus em nós, que é pregar o evangelho dele, essa obra de anunciar a salvação, isso implica em orar, renúncia, isso implica em falar quando pessoas não querem ouvir. A Bíblia diz: querem, ouçam ou deixem de ouvir. Isso implica em andar e remar na contramão. O mundo segue um curso, o crente segue outro. E aí é uma resistência espiritual. Alguém está suportando. Quando você ora pelo seu familiar, quando você ora pela salvação dos seus, quando você diz não ao pecado, quando você renuncia-se a si mesmo, você tá, de um certo modo, pagando um preço, não em caráter substituível por conta para a salvação, mas para manter-se nessa obra de santificação, que é um processo da salvação. Se você é salvo, você paga preço. O preço da tua salvação já está pago, que é na cruz do Calvário. Mas você não paga nada por essa salvação.
Mas para você se manter nela e dar fruto, Jesus procura fruto. Falamos sobre a parábola da figueira. Ele procurou fruto. Nós temos que pagar um preço de renúncia, de oração, de vida abnegada, um preço de vida de oração, um preço de meditação, de dependência de Deus, de procurar agradar a Deus, para a gente ser luz e sal da terra. Luz e sal. Tem que alguém pagar o preço. Você é crente porque alguém pregou o evangelho para você. Esse que pregou o evangelho para você, ouviu o evangelho de alguém. E esse alguém pagou um preço para que isso acontecesse. Essa cadeia continua. Então Jesus dá o exemplo. Paulo seguiu o exemplo de Jesus. Pedro seguiu o exemplo de Jesus na questão de pagar o preço. Tanto que Pedro não quis ser crucificado, segundo a tradição, de cabeça para cima. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Pagar o preço para viver para Deus, para que outros possam passar. Outros passem, vendo Cristo em nós, a esperança da glória. Então esse texto que nós lemos nessa manhã, ele fala da passagem do povo de Israel pelo Rio Jordão. Desta vez, o povo passou também com os pés enxutos, mas alguém teve que molhar os pés. Alguém tem que ficar firme. Alguém tem que ficar no meio de Jordão. Esperar as águas baixarem, esperar o povo passar, ficar ali firme. Assim como Jesus ficou firme na cruz para nos salvar. Assim como você e eu, crente, temos que nos manter firmes para que outros ouçam da boa nova de salvação e sejam salvos e passem da morte para a vida. Amém, amado? Amém? Glória a Deus. Aguenta firme aí. Aguenta firme. O peso da presença de Deus. Aguenta firme, aguenta firme. Aguenta firme. Aguenta firme. Enquanto você aguenta firme, estamos favorecendo o caminho de outros passarem. Viu? Outros serem salvos. Outros passarem das trevas para a luz, tendo sua mente aberta para esse evangelho maravilhoso do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar uma canção. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Jesus se expôs por mim. Vamos ver aqui, ó. O teclado ali, ó. Seu Caleb ali com o seu teclado. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Jesus se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Entra no Rio Jordão, aguenta firme. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para Jesus, corro, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo
eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para Jesus, corro para Jesus, o seu amor me chama. Um domingo abençoado, viu? Registro aqui a presença da irmã Leilda. Eita, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa turma. Onde eu vejo aqui? Gisele Araújo, seu Wilson, Miriam Xavier, Mônica Galdino, Deus abençoe, Rosilene, lá de Brasília, Alisson, Suzana Muri, irmãos que nós não mencionamos o nome antes, Jaqueline Fernandes, Deus abençoe a vida do Nicolas, irmã Valéria, Aurélio, Ana Cláudia e os meninos, Heloísa Peçanha, Maiana, Deus abençoe a vida de vocês, viu, querido? Ian, Gabi, Elise, Delbrando, Rebequinha. Opa, Deus abençoe a vida de vocês todos, em nome de Jesus. Estamos chegando ao final, viu, gente? Um domingo abençoado, até 19 horas, hein? Convidem outros, eu mandei um linkzinho lá no WhatsApp, tem aí no Facebook também, convide outros a participar do culto. Temos surpresas, hein? Olha, temos surpresas. A paz do Senhor. Bom domingo a todos.